Olá, viva, bem-vindo ao Lusa Extra. Eu sou a Ana Clotilde Correia, da equipa de política da agência Lusa. Comigo está hoje António Gomes, sociólogo, professor universitário, diretor-geral da GfK Metris, antigo presidente da Associação Portuguesa de Estudos de Mercado e de Opinião. Gravamos na quarta-feira, antes das eleições presidenciais de 18 de janeiro. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Olá, António, bem-vindo. Se o período mais recente da pré-campanha eleitoral foi marcado pelos debates televisivos, o momento agora da campanha oficial tem sido muito pautado pelas sondagens, nomeadamente as chamadas tracking polls ou barómetros. Os candidatos relativizam normalmente as sondagens, recorrendo àquele lugar comum de que são o que são, e neste podcast gostaria que tentássemos perceber exatamente o que é que realmente são, se podem ou não modificar comportamentos de candidatos e de eleitores, e queria começar pela especificidade da chamada tracking poll. Numa perspectiva informativa, o que é que distingue uma tracking poll de uma sondagem? E é o mais ou menos fiável? Duas perguntas numa. Antes de mais, bom dia. A tracking poll é um instrumento... Bom, a tracking poll é uma sondagem. Na verdade são muitas e, portanto, é uma sondagem que é feita diariamente e que tem uma particularidade. E essa particularidade é que os resultados que são apresentados correspondem àquilo que se chama uma média móvel de um conjunto de entrevistas que são feitas diariamente. Neste caso, a tracking poll da CNN-TVI mecanicamente é feita do seguinte modo. No primeiro dia são feitas 200 entrevistas, no segundo dia são feitas 200 entrevistas, ao terceiro dia são feitas 200. Juntando as 600 entrevistas, extraem-se os primeiros resultados e são divulgados. No quarto dia, fazem-se 200 entrevistas e as primeiras 200 entrevistas feitas deixam de contar para o cálculo da intenção de voto. E, portanto, nós passamos a ter dois momentos. O primeiro, que é o acumulado dos primeiros 3 dias, e o segundo, que é o acumulado dos 3 últimos dias. E assim persiste até ao final. Portanto, é uma média móvel de um número mais ou menos constante de entrevistas e que corresponde à recolha mais recente que foi realizada. Qual é o propósito das tracking polls? As tracking polls não são feitas só em Portugal, são feitas pelo mundo inteiro. São um instrumento, muitas das vezes, utilizados não apenas por órgãos de comunicação social, diga-se, também pelos candidatos ou pelos partidos, e que procuram, naquela lógica que tantas vezes nós, em termos de pedagogia, fazemos, que é uma sondagem, é uma fotografia de um determinado momento. Aqui o propósito era criar, é ter tantas fotografias que nos dão quase como fotogramas de um pequeno filme. Ou seja, se eu tiver muitas fotografias do que está a acontecer, eu vejo movimentos. E esses movimentos mais não são daquilo que nós tantas vezes no comentário fazemos, ou fazem os comentadores, que é apreciar as tendências. Portanto, a tracking poll tem este propósito, apreciar as tendências e perceber a evolução. Okay? Dito isto, não há nenhuma razão para uma tracking poll não ser fiável versus uma sondagem, porque ela, tracking poll, quando é feita com base com os mesmos cuidados metodológicos de uma outra sondagem qualquer. Onde é que se pode, ou onde é que por vezes, no comentário baseado em algum desconhecimento, se faz referências às tracking poll, porque se diz, bom, tem só 600 entrevistas e foi feita outra sondagem qualquer com 1000. Mas isso não tem a ver com a tracking poll, tem a ver com a decisão de divulgar resultados baseados em 600 entrevistas. Isto é, a tracking poll continua a ser metodologicamente bem feita. A questão é, discutimos as amostras pela dimensão amostral, sim ou não, independentemente de estarmos a comparar dois resultados, um baseado numa só sondagem e outro baseado num acumulado de 3 dias de recolha, que corresponde basicamente a uma sondagem. Portanto, por aí, eu tendo a ser e serei sempre sou um acérrimo defensor das sondagens e daquilo que elas valem, digamos assim. Porque também, estranhamente, eu relativizo a importância que elas têm. Isto é, as sondagens não são uma previsão. As sondagens são... Nós perguntamos às pessoas, se houvesse hoje eleições, como é que votaria? Pois bem, as pessoas dizem hoje que votam de uma maneira e amanhã dizem que votam de outra. Logo, nós apreciamos as tendências. O poder preditivo das sondagens, ou seja, investir tempo em achar que uma sondagem é uma previsão, aí eu sou
um defensor de que não é, e não se deve tentar extrair das sondagens esse poder preditivo. A questão talvez seja a mudança de comportamentos que podem induzir. Há um candidato atual... Isso é outra coisa, pois, estou de acordo. A minha próxima pergunta é sobre isso. Há um dos candidatos, Gouveia e Melo, que recentemente falou em sondagens sem rigor matemático. Este candidato tem como mandatário a Rui Rio, antigo presidente do PSD, que é uma pessoa tradicionalmente crítica de sondagens e cuja campanha em 2022, portanto em 2022, poderá ter sido afetada pela dinâmica da Tracking Pool, que lhe chegou a dar, num dia, creio, a vitória. O que se passou depois foi uma maioria absoluta de António Costa. O que eu perguntava era, sem falarmos do rigor metodológico, se estudos frequentes, diários, um noticiário dominado pelas narrativas que estes estudos de opinião geram, como numa casa de apostas britânica, além de afetarem a dinâmica dos candidatos da campanha, se podem mudar o comportamento dos eleitores. Claro que podem mudar o comportamento dos eleitores. Aliás, eu na sexta-feira passada estive no Expresso da Meia-Noite e prognostiquei a possibilidade das sondagens continuarem a ser e afirmarem-se ainda mais como protagonistas destas eleições. Mas por uma razão singular. É que, porque estamos perante um cenário, na sexta-feira, onde o empate técnico era por mais óbvio, então o que eu na altura enunciei, e me parece hoje terei tido sorte, havia a possibilidade de uma diminuição das escolhas por parte do eleitorado, já que o nosso processo mental tende a conviver mal com demasiadas escolhas e, em consequência, uma das formas das pessoas procurarem pensar, bom, afinal em quem é que eu devo votar, é precisamente olhando para o que as sondagens estão a dizer. E, portanto, as sondagens, neste caso, serviram, ou podem ter servido, para as pessoas repensarem as suas escolhas e, no fundo, não é deixarem-se condicionar, é olhar para elas e dizer, bom, se vai ganhar A ou B, ou A ou B é que podem passar a segunda volta, então eu vou ter em consideração essa informação, e essa informação pode-me condicionar. Portanto, nas legislativas, quando a distância entre dois partidos, leia-se AD e PS por hipótese, é muito grande, o protagonismo das sondagens diminui, já que ninguém está todos os dias a olhar, a perguntar-se, bom, afinal a distância de 10 ou 8 ou 7 pontos entre os dois pode diminuir ou não pode diminuir. Não vamos por aí. O que acontece? Tendencialmente não vamos. Nestas eleições não era o caso. Ou aparenta não ter sido o caso até ontem, com a sondagem da Universidade Católica. Isto é, havia a ideia, a percepção de que os candidatos estavam todos muito próximos e, portanto, as sondagens eram uma forma de tentar das pessoas obterem algum grau de esclarecimento, que é, afinal, quem é que pode passar a segunda volta? É isto. Também se colocará questões de literacia em relação às sondagens, ou, por exemplo... Deixe-me falou de um tema e eu acho que ele é especialmente relevante. Eu estou do lado de quem defende, e defenderei sempre, que as sondagens não são uma previsão eleitoral, são uma fotografia do momento. Quem critica sondagens considera que, muito bem, é uma fotografia de um momento, mas pode ter uma consequência, que é o eleitorado vê este resultado e, de alguma forma, essa sondagem vai influenciar o comportamento. Logo, há um risco de manipulação. Isto é, as sondagens poderem ser divulgadas com um propósito, que é influenciar. Os políticos são tendencialmente hábeis em tentar fazê-lo. No caso específico que enunciou, de 2022, e outros, porque eu não gosto de particularizar, é importante ter presente o seguinte: uma parte do eleitorado, e isso temos demasiadas evidências, e vou citar um estudo, a professora Marina Costa Lobo, do ICS, desenvolve há muitos atos eleitorais, vou repetir, há muitos atos eleitorais, um estudo pós-eleitoral, onde o propósito é compreender, entre outras coisas, como se constrói o processo de decisão de voto, isto é, o que é que influenciou a maneira como a pessoa votou, e, alguns nas variáveis que vamos buscar uma muito relevante, que é quando é que tomou a decisão. Ora bem, o que nós temos visto em algumas eleições recentes é que uma parcela do eleitorado toma a decisão na véspera e alguns quase a entrar no local de voto. Ora, se isso acontece, porque é que não pode existir uma diferença de resultado entre uma sondagem que é publicada na segunda-feira e os resultados efetivos das eleições no domingo? Pois, mas a minha pergunta seguinte era exatamente esta, é que, pegando nessa imagem da fotografia,
por muito que a metodologia seja adequada e rigorosa, a fotografia não corre o risco de estar desfocada se os comportamentos. Como é que se mantém uma fiabilidade de uma sondagem se os comportamentos dos eleitores são cada vez mais de grandes blocos de indecisos, e depois pode falar da distribuição dos indecisos, e uma tendência crescente para a decisão tardia, pessoas que tomam a decisão na cabine de voto, inclusivamente. Entendo perfeitamente. Portanto, se houver uma sondagem na segunda-feira que, nós chegamos à segunda-feira depois das eleições, olhamos para trás e temos aquela sondagem na segunda-feira passada, não tem correspondência com a domingo. Primeiro erro. Porquê que tinha que ter correspondência? Ela não é uma previsão, é uma fotografia do momento. Portanto, primeira resposta. Mas concedo que a pergunta seja, bom, então para que é que serviu publicar uma sondagem na segunda-feira, 8 dias antes das eleições, se há esse risco? Ele aprecia tendências. E aí sugiro que haja muito cuidado e rigor até, vamos dizer assim, na sobreexposição das sondagens. Portanto, as sondagens quando as sondagens são instrumentalizadas, isto é, há uma tendência para ter, estou à frente nas sondagens ou estou atrás e elas não têm valor. Quer dizer, falam mais de sondagens do que falam das suas propostas políticas, então mais querem influenciar, porque é a lógica por parte dos políticos e dos candidatos de que podem, de alguma forma, condicionar o processo mental de decisão do eleitorado. E eu vou-lhe contar, e digo, historicamente, momentos houve em que este exercício levou a que o eleitorado reagisse menos bem àquela que foi a hipotética utilização dos resultados que as sondagens estavam a dar. Isto tem a ver com um tema muito interessante, que é o eleitorado é quase como as notícias falsas, certo? Quantas vezes, em sede da comunicação social, se enuncia que é dito por candidato A, B ou C uma coisa que não corresponde à verdade. E mais, a comunicação social tem essa obrigação, e falo bem, que é advertir as pessoas para cuidado que isto foi dito, mas isto não é verdade. Os polígrafos da vida, vamos dizer assim. Há um dado muito interessante sobre estes momentos, que é o eleitorado tem uma capacidade notável de avaliar o que acha que é razoável e o que é irrazoável. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas são confrontadas com alguma coisa que lhes parece excessivo à luz daquilo que elas leem ou intuem, elas não desvalorizam e não acreditam. Ok? Eu lembro-me de umas eleições, e saio do mundo da política partidária propositadamente, mas lembro-me de umas eleições para um clube, salvo para o Sporting, onde há um candidato que de repente diz, eu fiz uma sondagem e tenho 60%. A irrazoabilidade daquilo que ele estava a dizer provavelmente fez com que ele não fosse eleito. Quer dizer, ele provavelmente teria dificuldade em ser eleito, mas aquilo soou tão fora daquilo que era o sentimento das pessoas que iam votar e daquilo que parecia a realidade, que entendo. Portanto, há uma questão editorial, há uma questão de interesse público, que é, devem ou não os portugueses e os eleitores ter a possibilidade de ter mais uma fonte de informação, sim ou não? Deve-se ou não fazer a pedagogia das sondagens e explicar às pessoas o que é que elas são, sim ou não? E ter um cuidado, e eu aí confesso que diverjo de alguns colegas meus, eu não acho que seja uma previsão. E, portanto, se me disserem a mim, há um mês atrás a GfK Metras teve os mesmos resultados das eleições, grande previsão, eu vou dizer, não fiz previsão nenhuma. Um relógio 2 vezes ao dia, parada certa nas horas. Não era esse o propósito que foi de uma sondagem ao mês. E então vamos olhar para aquilo que, no fundo, eu acho que é mais interessante, que são as tendências. Mas da sua experiência académica e profissional no mundo das sondagens, há ou não uma crescente tendência para a decisão tardia dos eleitores? Eu creio que a decisão tardia, porque que tal pensar como é que é o processo de decisão dos eleitores? Como é que se constrói a maneira como as pessoas pensam? E está a mudar, ou não? Está a mudar. Vamos ao comum dos portugueses e não nós que vivemos o fenómeno político, o acompanhamos e temos um especial interesse. Os portugueses têm o seu trabalho, têm a sua vida, têm as suas ambições, têm as suas preocupações. Sabem que há eleições. Há um determinado momento em que se começa a falar de política. Dizem-nos eles, mais em casa primeiro e depois mais na rua com colegas, amigos e pares. Se forem eleições legislativas, uma parte do eleitorado é fiel aos partidos, ponto final, parágrafo. O que é que eu quero dizer com isto? São pessoas
que independentemente do que os partidos propuserem, vão ser sempre toda a vida daquele partido. Pessoas mais velhas atualmente. Isso. Mais velhas atualmente. E que constroem a própria afinidade com as ideias do partido, começando por perguntar ou tentar perceber quais são. Ou seja, este partido está a defender o quê? Vamos imaginar, aumento das reformas. Pronto, então eu vou defender o aumento das reformas porque é aquilo que ele defende. Quer se concorde, quer não se concorde. No caso das reformas é fácil, porque se forem os mais velhos, obviamente concordam com o aumento das reformas. Eu diria que essa é a parte do eleitorado que é menos suscetível de variações. Depois vem uma parte do eleitorado que se preocupa com as propostas. E até lhe digo, são mais o eleitorado feminino. As mulheres têm uma singularidade que é, ok, eu gosto mais deste partido ou daquele, mas eu quero é ouvir o que é que eles têm para propor. Eu quero saber o que é que eles vão propor. Porque eu vou formular a minha decisão com base naquilo que me vêm dizer que vão fazer. Depois vem a dúvida. Mas eles prometem e depois não cumprem. Mas a primeira questão é, tá bem, mas antes de cumprirem ou não, eu quero saber o que é que eles prometem. E, portanto, a campanha, os debates em legislativas são especialmente importantes para começar a conceder esse esclarecimento. Se existir temas fraturantes que são suscetíveis de muito precocemente separarem os eleitorados, então o processo de decisão não acaba por ser tardio. Isto é, não é na última semana que as pessoas se vão decidir. Entende? Agora, quando isso não acontece, quando há mais dúvidas, porque o processo de decisão não são só as ideias, também são as pessoas. E aqui já estamos a falar dos candidatos a primeiro-ministro. E depois dentro das pessoas eu tenho empatia, não tenho empatia, e eu acho credível ou não aquilo que ele se propõe fazer. Portanto, infelizmente a equação não é mais complexa, é multidimensional, e portanto nós não conseguimos, com muita facilidade, o eleitorado, no fundo, no seu processo mental de decisão, conflui um conjunto de variáveis. Ele defende umas coisas que eu concordo. Mas não sei porque eu não confio nele. Mas eu não acho simpático. Não sei se ele é assim tão simpático. Todos estes fatores influenciam e, na combinação deles, há momentos em que, relativamente às eleições, o processo de decisão é mais precoce e outros, o processo de decisão é mais tardio. Perguntou-me, mas nos últimos tempos, anos, nas últimas eleições, o processo de decisão tende a ser mais tardio. Eu acho que tende a ser mais tardio porque há uma sofisticação natural das eleições e da estratégia de comunicação por parte dos candidatos. Portanto, deixa-se mais para o fim mais coisas, seja na forma de promessas, seja na forma de, infelizmente, os escândalos ou o valor de coisas negativas e não forçosamente das positivas, e, portanto, cria-se um cenário em que na última semana pode-se decidir muitas coisas na cabeça dos eleitores. Faço-me entender? Uhum. E também se confirma que a pulverização do eleitorado, a fragmentação, do eleitorado, é cada vez mais um fator a ter em conta. Por exemplo, nas pessoas mais novas, foi comum em legislativas, tornou-se um bocadinho um lugar comum este exemplo, as pessoas que estavam indecisas entre votar no LIVRE ou na Iniciativa Liberal, que são partidos ideologicamente diferentes. Ontem fiz uma sondagem pessoal, entre aspas, portanto não é uma sondagem, e uma auscultação, e encontrei uma coisa semelhante. Pessoas que não sabiam se haviam de votar em António José Seguro ou Coutinho de Figueiredo. Mais uma vez, é praticamente a mesma sobreposição. Pessoas jovens, isso é tido em conta também pelos profissionais das sondagens e afeta a forma como elas são feitas? Eu não tenho que ter em conta, a única coisa que eu tenho que me preocupar é salvaguardar que a minha amostra é representativa do segmento de idade no peso proporcional do que eles valem em termos dos dados do recenseamento eleitoral da população. Já está. Depois temos os desafios de saber se eles vão votar ou não vão votar, porque há uma parcela do eleitorado que se abstém e nós não temos controle, portanto temos que confiar naquilo que a pessoa diz que é ou vou votar ou não vou votar, certo? E depois a partir daí cada um nos explicará. Agora podíamos ir atrás de coisas do género. O senhor está indeciso, sim ou não? Ou como é que está a pensar a votar? A maior parte das empresas hoje já introduzem uma pergunta que tem a ver com a probabilidade de votar como diz que votaria se fosse hoje. E, portanto, nós vamos atrás de uma coisa que se chama a resiliência do voto. Okay? Nas nossas sondagens, publicadas no Jornal Expresso, na última sondagem das eleitorais, das presidenciais, tem uma coluna onde se vê o nome de cada candidato e a percentagem daqueles que afirmam que, naquele momento, vão votar naquele candidato e a percentagem daqueles que admitem mudar de voto. Não é por acaso que, nessa sequência,
com frequência eu tenho dito, a resiliência do eleitorado de André Ventura parece não admitir a possibilidade de, e nós vimos coisas nessa mesma sondagem, onde, por exemplo, a base de eleitores, tanto de Coutinho de Figueiredo, como de Gouveia Mel, como de Marcos Mendes, uma percentagem a dizer, hoje voto nele, amanhã não sei se vou votar. E, portanto, isso significa que nós tentamos ir atrás da possibilidade da pessoa muito perto do ato eleitoral ainda poder mudar. Ok? E isso afetará o grau, aquilo que o António diz que não é o objetivo de uma sondagem, que é o grau de previsibilidade. Isso afeta-nos a capacidade de nós olharmos para os resultados e dizermos, ok, daqui até às eleições poderá ou não haver variações, e o que é que a sondagem nos diz sobre essa possibilidade? Ora bem, nós introduzimos perguntas para tentar intuir algum risco de variabilidade que possa acontecer. E aí perguntamos probabilidade de persistir a votar neste candidato ou de mudar relativamente ao candidato em que se propõe votar. Eu, por exemplo, sempre achei que nestas eleições, e disse-o em algumas intervenções públicas, tão importante quanto aqueles que dizem que estão indecisos é aqueles que podem mudar de voto entretanto. Normalmente nós dizemos assim, afinal quanto é que valem os indecisos? Que é para percebermos, pegamos nos indecisos e se eles distribuírem de determinada maneira, o partido A pode se aproximar do partido B. Eu, desta vez, disse, não valem só aqueles que estão indecisos, mas valem aqueles que, dizendo hoje que votam em A, entretanto, passando uma semana, já não votam em A, votam em B. E então, eles são uma forma de indecisos. Mas não estão a dizer que estão indecisos. Estão apenas a dizer, hoje voto em A e se calhar posso mudar e amanhã posso votar em B. E alguns deles por causa de resultados das sondagens que vão afetar o seu comportamento. E alguns deles por causa dos resultados das sondagens. E eu isso concedo. O dilema é um dilema complexo, que é, então qual é a alternativa? Não se fazem sondagens, não se divulgam. Já sabemos que quando isso acontece, os políticos e os candidatos têm-nas. Quem não tem é o eleitorado. E aqui tem a ver com uma questão doutrinária, que é justo ou não que o eleitorado tenha a informação toda que existe? A mim parece-me que sim. Ou seja, eu serei sempre contra os cenários em que se proíbe a divulgação de sondagens. 2. Este exercício que estamos aqui a fazer é muito importante. E ele deve ser feito recorrentemente, que é a pedagogia do que são as sondagens e ensinar as pessoas menos esclarecidas sobre sondagens o que é que pode estar em cima da mesa quando sai um resultado de uma sondagem. É uma fotografia do momento e, portanto, relativizar aquilo que pode acontecer. Às vezes, por uma linguagem simples, é como se for uma metáfora. Bom, estamos no intervalo, o nosso clube está a ganhar 3-1. Mas é importante perceber que, como o jogo termina no fim, nós já vimos muitos 4-3 na vida. E se utilizarmos uma linguagem simplificada que permita às pessoas perceber, se eu disser a um apoiante do Benfica ou do Sporting, olha, o teu clube está a ganhar 3-1 ao intervalo, ele diz, bom, ainda bem, isto parece estar a correr bem, mas atenção, os últimos 5 jogos, na segunda parte, nos últimos 5 jogos, houve 4 golos marcados, em média, portanto, cuidado, pode ser a teu favor ou pode ser a favor da equipa adversária. Nós com este exercício ajudamos. O que é que eu acho? Francamente, eu acho que há coisas na vida, e falei de futebol e acho que é um bom exemplo, acho que há dimensões na vida onde demasiadas pessoas que não percebem sobre o assunto se atrevem a falar. Sendo que sondagens é uma delas. E eu acho que é importante este exercício. Portanto, eu disponibilizo-me sempre, seja numa aula, seja numa masterclass, seja onde for. Vamos falar de sondagens? Vamos. Porque esse é um exercício recorrente de explicar e de relativizar a importância. Sobre os indecisos, que também tem havido uma prevalência relativamente importante, diria, de indecisos mesmo, propriamente ditos. Qual é que é a melhor forma de fazer a distribuição dos indecisos? É uma excelente pergunta. Há muitos anos esta parte, nós defendemos a chamada distribuição proporcional. Não que eu não acredito que não possa haver outra melhor. O problema é que todas as outras melhores, aos meus olhos, têm mais defeitos do que esta. Ou seja, esta tem um defeito, porque ela o que está a dizer é os indecisos vão se distribuir na proporção da intenção de voto que temos. E a dúvida é, qual é o critério? Porquê que é este o critério? O critério é meramente matemático. Alguns teóricos dirão que tem a ver com uma outra coisa, que é os indecisos não os são. Isto é, as pessoas que dizem que são indecisas acabam por não ir votar. Eu não tenho certezas sobre isto. Como não tenho certezas sobre isto, não me atrevo a fazer um statement ou uma afirmação deste valor. Mas admito a razoabilidade do argumento. O problema é que outra distribuição, que não seja esta, tem que se basear em elementos objetivos, porque nós estamos a atuar sobre os resultados da própria sondagem. Daí ser tão importante divulgar as sondagens sem indecisos e com indecisos. Isso sim é uma forma de elucidar a população.
drama. São números a mais. Então as pessoas começam a dizer, então, mas afinal ele tem 10 ou tem 15? Eu não percebo nada disto. Então, espaço para as sondagens explicarem. É sem indecisos, com indecisos. Depois há empresas ou há instituições que podem afetar os indecisos de uma maneira diferente das outras. Quando nós afetamos os indecisos de uma determinada maneira, nós deixamos de estar a fazer uma fotografia do momento e estamos a fazer uma previsão. Entendeu o que eu estou a dizer? Se eu chegar lá e disser, bom, eu acho que destes 20%, 10% vão votar de determinada maneira com base num critério qualquer, eu já estou não a tirar a fotografia naquele momento, mas a dizer o que vai acontecer, porque eu estou a usar um critério, um algoritmo que me vai determinar uma distribuição qualquer. Há de haver ciência por trás, eu não ponho isso em causa. E aceito-a como postulado. No meu exercício, ou seja, historicamente nós nunca... quer dizer, todas as vezes que isto aconteceu, os resultados deixaram muito a desejar, porque há um critério subjetivo nesta alocação. Portanto, a proporcionalidade é... A proporcionalidade significa anulá-los, é a maneira como, até ver, é um bocadinho como a frase do Winston Churchill, a democracia é um sistema com muitos defeitos, mas é o melhor que temos. Eu aqui defendo, a máxima aplica-se da mesma maneira. Para terminar, da sua experiência académica e com as sondagens e a conduzir focos grupo, diria que uma eleição para um cargo não executivo, como é o caso, é mais atreita a que o eleitorado seja sensível a questões subjetivas, emotivas. É? Claro. Vamos lá ver. Nós tivemos, como sempre, estas eleições não têm nada de singular, tirando o facto de ter tido durante muito tempo muitos candidatos empatados, e eu ainda não dou por certo, apesar das distâncias poderem estar a aumentar, eu ainda não dou por certo que está toda a gente, ou que há candidatos que possam estar de fora. Veremos. Aliás, o Marcos Mendes ontem apelou, as últimas 72 horas são determinantes, portanto isto tem o valor que tem. A campanha cumpriu o que tinha que cumprir. Discussão das doutrinas, discussão das ideias. Pelo meio houve um incidente na Venezuela que teve um efeito de perturbação e que de alguma forma não retirou espaço àquilo que eram a maneira como cada um estava a apresentar as suas ideias, e percebe-se que há, dependendo dos candidatos, algum posicionamento que pode extravasar os limites da ação do Presidente. Isto é, mas isso depende da interpretação que cada um dos Presidentes possa vir a dar. Um Presidente é livre de entender que se quiser telefonar ao Ministro, telefona, e isso tem a ver quase com o componente protocolar e, portanto, já está. Mas eu acho que essa parte, é uma percepção, note-se, é a minha opinião. Eu acho que essa parte teve o seu tempo de definição e de contribuição para o esclarecimento do eleitorado, e depois a figura de um Presidente não é uma figura normal, não é. E nós olhemos para os Presidentes que tivemos até hoje, e portanto não são políticos quaisquer, e vem aquilo que é, vamos lhe chamar, não só elementos subjetivos, mas elementos afetivos. O Presidente é uma pessoa que, aos olhos do eleitorado, tenderá sempre, ou deverá sempre, manifestar uma independência relativamente, não ao governo, mas aos partidos. Ou seja, deverá ser o prolongamento da voz, do sentimento do que as pessoas pensam, mas também é um garante de segurança. É alguém que é alguém que nós sabemos, é quase como o Presidente do Conselho Diretivo da escola. Ele nunca dá aulas e a gente sabe que ele está lá num gabinete. Mas se houver uma chatice na escola, é o Presidente do Conselho Diretivo que vem e que normalmente tem uma atitude que é, até o que é que aconteceu? Partiu-se ali um vidro. Então quem é que atirou a pedra? Foste tu ou Manel? Então mas tu tiraste a pedra? Não, é que eu queria... Portanto, esta pessoa é uma pessoa que tem uma ação de regulação e que tem uma garantia de que, estando lá, se alguma coisa não correr bem, nós podemos sempre contar com ele. E nisso procura-se afetos, procura-se traços de personalidade, procura-se empatia, que são aspectos que as sondagens traduzem, mas não o traduzem por declaração, traduzem-no por sentimento. E, portanto, eu acho que nós estamos agora, provavelmente desde finais da semana passada, a viver na cabeça do eleitorado. Estamos numa fase nova, não é que ela já não tenha existido, mas esta é a semana da afirmação das pessoas. As pessoas vão estar em casa ao jantar e vão dizer para a mulher, para o marido, para os filhos: bem, eu acho que já sei como é que vou votar. E quando disserem em quem vão votar, vão expressá-lo
na forma de uma emoção. Entende? Mas não vão chorar a dizer. Alguns, se calhar. Mas vão dizer, já não vão dizer. Por causa do voto útil. Sim, já não vão dizer, porque ele defende isto ou porque ele defende aquilo. Não. Podem-no dizer, mas começam. Eu identifico-me com o quê? Com o sorriso, com a vontade, e eu acho que, neste caso, só para terminar, eu acho que há sempre fatores de afeto e também desafeto. E os fatores de desafeto significa não só a busca daquilo com que eu me identifico em quem eu quero votar, mas a construção num cenário com várias escolhas daquilo que eu não gosto nas emoções ou na minha relação afetiva com a A, B ou C. Faz-me entender? Pronto, mas isto é um palpite. Também não há forma de o provar. É verdade. Obrigada, António Gomes, por esta conversa sobre sondagens e o seu efeito na dinâmica das campanhas e do comportamento dos eleitores. Gravámos na quarta-feira, antes das eleições presidenciais de 18 de janeiro. O Luz Extra fica por aqui. Voltamos a encontrar-nos em breve. Até lá. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.